Repita comigo: os sinais de Deus no mundo. Amém? Nós sabemos dos dias difíceis que vivemos, todo mundo sabe, todo mundo comenta. Mas a grande pergunta e a mais importante é: como eu e você temos nos posicionado nesses tempos? Então, nós podemos afirmar que não é fácil. Os dias são difíceis. A verdade hoje é relativa, não é? O que é verdade para você pode não ser para mim. Não existe mais verdade absoluta para muitos. Para nós existe. Então, a começar por aí, a gente já percebe que tudo está fora dos eixos. Mas, como nós temos nos posicionado? Essa é a pergunta. O mundo está em agonia, está gemendo. A palavra de Deus fala que a própria natureza geme pela restauração. E é verdade, né? O apóstolo Paulo descreve os últimos dias de forma muito forte. Quando começou os últimos dias? Quando começaram os últimos dias? Foi agora? Há pouco tempo atrás? Não. Os últimos dias começaram na vinda do nosso Senhor. E será até a sua volta. Quando nós vimos, ao lermos os evangelhos e vemos quando Jesus veio à terra, e ele começa então o seu ministério, já começam as perseguições. Porque ele precisou enfrentar os sumos sacerdotes, os fariseus da época, que não criam que ele era o Messias. Eles esperavam o Messias de outra maneira. Muitos esperavam que o Messias viesse para libertar o povo das mãos do jugo dos romanos. Mas Jesus veio para estabelecer, para trazer o reino dos céus. Então ficou fora daquela visão que eles estavam esperando. Jesus então começa a ser perseguido, ele começa a ser chamado de mentiroso, enfim, ele foi acusado de muitas coisas. Então, os dias ruins, os últimos dias chegaram com a sua vinda e terminarão com a sua volta. Entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, estes dias têm ficado cada vez mais difíceis, cada vez mais turbulentos. Vemos essa era caminhando para o fim. Então eu quero fazer uma leitura rápida de um texto, de algumas palavras do Senhor Jesus, só para destacar algumas coisas que ele fala sobre os últimos tempos. Depois, então, no outro texto é que nós vamos trabalhar. Então, abra sua Bíblia em Mateus 24, de 1 a 14, que nós vamos ler na versão NVT. Mateus 24, a partir do verso 1. Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse: estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas, não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos?
Jesus respondeu: não deixem que ninguém os engane. Repita comigo: não deixe que ninguém os engane. Seguindo: pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra, e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então, vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Repita comigo: mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Presta atenção. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. De novo, as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Essas foram as palavras de Jesus aos seus discípulos, quando eles lhe perguntaram quando tudo isso irá acontecer, até que o Senhor volte. Jesus, então, não esconde nada dos seus discípulos. Ele fala exatamente as coisas que acontecerão. Quando você lê as cartas de Paulo, Paulo também relata como será o fim. Quando você lê Pedro, também relata quando será o fim. Vários textos bíblicos, nós podemos conferir tudo aquilo que está revelado para nós, como será o fim até que Jesus volte. Quantas dessas coisas que Jesus disse já estão acontecendo? Guerras, terremotos. Quantos se afastaram já do Senhor Jesus? Quantos estão se afastando do Senhor Jesus? Até mesmo pessoas que você conhece, que caminharam com você na fé e que hoje estão distantes de Deus. Isto já estão acontecendo. Nação guerreando contra outra, o reino contra outro, fome, terremoto, em várias partes do mundo. Ele falou para os discípulos: então vocês serão presos e mortos por minha causa. O que aconteceu com os discípulos? Foram presos, foram mortos por causa de Jesus. Jesus foi franco com eles, não escondeu nada. Vocês serão odiados, eles foram odiados. Muitos cristãos, desde os tempos de Jesus, foram odiados, e em todas as gerações, muitos cristãos estão sendo odiados. Eu fiquei pasma quando eu soube, dias atrás, o aumento de pessoas nos países perseguidos, que é muito maior o número de pessoas que são mortas, que são atacadas, que são perseguidas, que são presas, hoje, nos dias de hoje, em pleno 2025.
muito mais do que no passado. Portas Abertas, que é uma missão que trabalha com a igreja perseguida, nas últimas pesquisas, anunciou que o aumento de pessoas que são perseguidas por causa da sua fé em Jesus aumentou 60%. Em 2019, a própria revista Veja fez uma publicação sobre isso. Em 2019, ela publicou o aumento de pessoas que eram assassinadas, presas, perseguidas, igrejas atacadas, casas atacadas, por causa da fé em Jesus. Em 19, era 40%. Hoje já somos mais de 60%. Isso é para se espantar. A gente pensa que a perseguição era coisa do passado. Mas o que acontece? O que Jesus falou aqui para os seus discípulos é o que está acontecendo nos dias atuais, das pessoas que odiarão aqueles que amam a Jesus. Não suportarão. E nós, como cristãos, os dias que nós vivemos, nós precisamos estar alertas, precisamos acompanhar os sinais que estão acontecendo, os sinais dos tempos, e nos preparar. O que está determinado no seu coração em relação à sua fé em Cristo? Você sabe dizer os dias que você ainda viverá? Como serão? Qual é o seu posicionamento? Então, e é interessante que Jesus fala para os discípulos aqui, que eles tenham cuidado para não serem enganados. Gente, eu já vi pessoas que estiveram como cristãs, como evangélicas, que frequentaram a igreja, e que hoje creem completamente diferente. Por quê? Porque elas foram enganadas. Elas não estavam enraizadas, alicerçadas, como deveriam estar, para se tornarem inabaláveis na fé. E foram enredadas, foram enganadas. E estão crendo em outras coisas. Essa semana mesmo o Washington me falou assim: Ana, você se lembra de fulano de tal? Que foi um dos estudantes que a gente ensinou a palavra, quando a gente trabalhava com os universitários. Ele falou: Ana, ele hoje é completamente ateu. É um agnóstico. Não crê em Deus. A gente não consegue entender. Como? Alguém que provou da bênção do Senhor, que estudava a Bíblia com você, que professava crer em Deus e em Jesus, e de repente hoje diz que é ateu. O que aconteceu com essa pessoa? Foi o que Jesus disse: não permita que vos enganem. Em primeiro lugar, nós precisamos cuidar da nossa fé em Jesus, para não sermos enganados. Não pense que você não corre risco. Não pense. Se você não está alicerçado em Deus e na sua palavra, dia após dia, como suportará viver os dias maus? Então, e é interessante que Jesus fala
no último versículo que eu li, no verso 14, as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Aqui, o que eu observo nessas palavras de Jesus? O seu infinito amor e misericórdia para com todos os povos, todas as nações e etnias. Gente, todos, é Ele que falou e se cumprirá. E hoje eu vejo com o avanço da tecnologia, que, claro, a tecnologia, o que é bom, muitas vezes, usam para o mal, que nós já vemos isso acontecendo, usando a tecnologia para o mal. Porém, eu não tenho dúvidas nenhuma de que Deus prevalecerá e usará, e está usando a tecnologia para anunciar as boas novas. A palavra de Deus pode chegar a qualquer canto hoje. Claro, nos países fechados não está chegando, não é permitido. Então, é de uma maneira meio que, com toda a estratégia, para as escondidas, levar o Evangelho. Eu recebo notícias de uma missionária que trabalha diretamente com alguns lugares da Ásia Central, onde os países ali não permitem entrar o Evangelho. Todos os nomes que vêm, que ela está compartilhando com quem contribui e ora por esses lugares, todos os nomes são fictícios. As fotos, o rosto é encoberto das pessoas. Porque ninguém pode saber onde eles estão, o que estão fazendo, e com toda a sabedoria e estratégia dada por Deus, com páginas, alguns textos pequenos vão passando de um para o outro, para que pequenas porções da palavra possam chegar nesses lugares. Quando nós temos aqui livre acesso a todo tipo de Bíblia em papel, a todo tipo de Bíblia no seu celular, em qualquer versão, nós somos um povo privilegiado. Então eu quero que você abra comigo a Bíblia agora, que eu quero trabalhar com você, 2 Timóteo, no capítulo 3, na versão também NVT. Saiba, Paulo aqui está escrevendo, ele escreveu duas cartas a Timóteo, que estava em Éfeso, cuidando da igreja de Éfeso. Então Paulo, com todo o seu cuidado para com o seu discípulo amado, ele escreve dando orientações de como Paulo deveria se portar, o que ensinar e os cuidados que deveria ter, os conselhos que Paulo então dá para Timóteo. Então ele começa dizendo assim no capítulo 3: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratos e profanas. Querido, essa notícia dos jornais de hoje já saiu em todos os noticiários. Paulo é atual, hein? Paulo é atual. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas.
não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, olha lá, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Meu Deus, que palavras! E Paulo, a palavra, quando ele começa dizendo que os últimos dias haverá tempos difíceis, a palavra difíceis aqui significa furiosos. Dias furiosos. É a mesma palavra para descrever o endemoniado gadareno. Quem se lembram dessa história quando Jesus libertou o gadareno? Essa palavra que Paulo está usando aqui significa isto. Não quero te assustar, não, mas uma coisa é verdade. Nós andamos em muitos lugares no meio de endemoniados. Não posso esconder isso de vocês. Às vezes você entra em algum lugar e você percebe algum tipo de rejeição de graça. Sim ou não? Você fala alguma coisa, a pessoa te responde completamente, parece que ela brigou com Deus e o mundo. Mas sabe o que é na verdade? Porque você é a luz, você chegou naquele lugar, você é de Deus, você é filho de Deus, e você incomoda as trevas. A luz incomoda as trevas. Então, quando Jesus faz um alerta aos discípulos, e aí Paulo, ao escrever para Timóteo, ele está falando sobre os últimos dias, como serão. Ele está nos fazendo um alerta também para nós. Ele escreveu para nós, porque a palavra de Deus é para todas as épocas. Então, nós precisamos estar conscientes em que mundo nós vivemos e como devemos nos portar. Esses dias atrás, eu visitando uma família, eu disse para a mulher que estava compartilhando sobre o ambiente do seu trabalho. Eu falei, minha querida, como é que você acha que você tem que sair de casa? Debaixo de oração. Você precisa orar, estar consciente do ambiente que você trabalha, e quando você colocar o pé no seu trabalho, você fala, Senhor, chegamos. Tu vais à minha frente, ó Pai. Abra o caminho para mim. E me ajude a viver esse dia em conformidade com o teu querer naquele lugar. Porque é ali que o Senhor me colocou. Não saia, não ande por aí, sem estar debaixo de oração. Porque, queridos, nós andamos no meio de pessoas endemoniadas. Isso é verdade, isso é bíblico. Nós vemos o mundo, quando a gente vê algumas notícias, que a gente pensa assim, como tal pessoa foi capaz de fazer tal coisa? É só noticiários que você vê desse tipo. Mas quem está por detrás dela? Que a levou a cometer tal atrocidade? É o reino das trevas. São as trevas, são os demônios agindo. Pela graça de Deus, o Senhor não permite
né? Para alguns ele permite. Mas nós não enxergamos com os nossos olhos naturais o mundo espiritual. A guerra que há entre os anjos do Senhor e os demônios. E graças a Deus por isso, porque senão a gente não viveria. Mas nós sabemos que eles são reais. Por isso que a oração, ela é uma arma poderosíssima. Se a igreja tivesse uma consciência profunda do poder da oração, a gente se reuniria muito mais para orar do que para outro tipo de reunião. Mas olha que para você reunir um povo para orar custa. Nem online. Por quê? Não é prioridade. Não entendeu a importância e a força que é a oração. Não entendeu, isso é fato. Então, a violência incomum, há uma violência que não é comum, imperando nas nações, não é só no Brasil, não. As pessoas, né, que não são cristãs pensam assim, não, vamos embora para o país tal, lá é uma maravilha. Não, queridos, a guerra espiritual existe em todas as nações. Há uma violência em comum imperando. Sangue é derramado sem qualquer respeito à vida. As guerras se espalham apesar dos tratados de paz. Quantas nações fazendo tratados de paz? Mas a guerra continua. A inquietação entre as nações aumenta, apesar dos esforços diplomáticos. A violência cresce nas ruas, apesar da repressão da lei. A lei também está corrompida. Aqueles que deveriam nos defender, hoje nós tememos, porque não sabemos aquele que é do bem e aquele que não é do bem. Infelizmente, tudo porque as pessoas estão completamente desafeiçoadas sob uma ação forte demoníaca. E aqui, quando Paulo escreve a Timóteo, ele está preso por causa da sua fé em Jesus. E ele já está esperando, aguardando o seu martírio. Ele já sabia que ele seria morto. Então, o que restava a Paulo? Escrever para encorajar aqueles a quem ele podia escrever. E ele escreve essa carta a Timóteo fazendo essas recomendações. Não é um tempo fácil de viver. Os dias são furiosos, violentos. Que o caos da sociedade é resultado daquilo que os homens são. Bem disse Jesus, o mal está contido no coração dos homens. O que precisa ser mudado, muitas vezes as pessoas, a tendência das pessoas é, o governo tem que mudar, isso tem que mudar, aquilo outro tem que mudar. Mas é o coração do homem que tem que mudar. É um coração novo. O próprio Deus falou, eu darei um novo coração. Porque o nosso coração, como disse Jeremias, é desesperadamente corrupto. Então é resultado do coração, do estado que está o homem. E a iniquidade só aumenta. E Paulo, então,
fala para que Timóteo fuja de pessoas assim, não fique perto delas, pessoas desafeiçoadas, pessoas indiferentes, pessoas más, fuja delas, fique longe delas. E eu procuro, eu sempre falo assim, Deus onde coloca a gente, é sempre para que você exerça influência e não seja influenciado. Então, olhe bem o lugar onde você está inserido. Qual é o nível de influência que você exerce? Você pode pensar assim, mas eu não tenho cargo de chefia na empresa. Não tem nada a ver com o cargo. Não tem nada a ver com a posição que você possa ocupar na empresa onde você trabalha. Tem a ver com a posição que você está em Cristo Jesus. Quem que se lembra da serva da casa de Naamã? Quem se lembra da história? A Bíblia não fala o nome dela. Talvez, com certeza, o autor daquele livro não sabia dizer qual era o nome daquela serva. Mas qual foi a influência que ela exerceu na casa da sua senhora? Ao ponto de Naamã dar ouvidos a uma serva. E ele foi até Israel, atrás de Eliseu, e foi curado. E voltou para a Síria, convertido. Então, não tem a ver com a posição que você ocupa na empresa. Tem a ver com aquilo que você é em Cristo. Com o seu posicionamento. Com aquilo que você crê, e as pessoas sabem que você crê. E que você não está balançada ou balançado. Mas as pessoas precisam ver a sua fé. A sua fé é escudo. A sua fé é escudo. E hoje, infelizmente, nós vivemos tempo que a espiritualidade está divorciada da vida. Muitos são religiosos. Mas na vida, na prática, nas atitudes, no que fala, está completamente desassociado com aquilo que professa crer. É isso que falta nos dias de hoje. É por isso que a igreja não influencia mais do que poderia influenciar. Queridos, a projeção que hoje estão fazendo, a previsão que hoje estão fazendo do aumento de evangélicos que haverá no Brasil, que aumentará ainda mais, a grande pergunta é, que tipo de evangélicos que serão? Que seremos como brasileiros? Muitos acham que isso e aquilo não tem nada a ver. Os próprios evangélicos vão aderindo coisas do mundo, vão entrando para a sua casa, para a sua vida, para a igreja. E se você falar, não tem nada a ver. É assim, não tem nada a ver. Mas por quê? Porque a palavra não está sendo mais forte na mente, no coração e na vivência. Então, a espiritualidade caracterizada nos tempos de hoje é desassociada à vida, a uma falsa religião, tendo forma de piedade. Mas é interessante que os problemas não estão relatados, não estão descrevendo apenas o ímpio, mas os que dizem serem cristãos.
Muitos frequentam a igreja, mas frequentar a igreja não quer dizer nada. E tem pessoas que falam, mas fulano de tal frequenta a igreja. É, querido, é verdade, frequenta a igreja. Mas a palavra ainda não penetrou no coração como deveria. Para que trouxesse mudança. Tem pessoas que querem o quê? Ter uma vida errada e querem trazer Deus para a sua vida. E não entregar a sua vida a Deus. Senhor, transforma como tu quiseres. Aí Deus vem e fala assim, olha, mas a maneira como você está vivendo está errado. Ah, Senhor, não tem nada a ver. Gente, pessoas que muitas vezes nós aconselhamos, mas a gente percebe que não estão dispostos a mudarem de vida. Sabe por quê? Eu vou te falar, não vou esconder nada. Seguir a Cristo também tem um preço, tem um custo. Você está disposto a pagar? Ser discípulo de Jesus tem um preço. Hoje, nós vivemos dias que ninguém quer pagar nada. São amantes de si mesmo, como disse Paulo a Timóteo. Querem satisfazer os seus próprios prazeres. Fazer a sua vontade, não a de Deus. E é interessante que nós vemos isto, uma espiritualidade desassociada à vida cristã, desde o Antigo Testamento. Quando você lê as páginas do Antigo Testamento, você vê. Por exemplo, tem um capítulo de Isaías que Deus revela a sua dor ao ver o seu povo distante dele. Ele fala, eu não suporto mais as suas ofertas, não suporto mais as festas, né, que naquele tempo faziam, e o coração de vocês distante de mim. Não suporto mais. E aí nós vemos isso também no Novo Testamento. E Paulo, então, fala para Timóteo, Timóteo, você deve seguir o padrão dos fiéis. Timóteo, você tem a mim como referência, como exemplo para você, do meu amor a Deus, do meu amor à igreja, do meu amor à obra do Senhor, os meus ensinos, eu sei que eu sou uma referência para você. Você pode dizer isso para alguém? Mas nós precisamos viver de tal forma que nós possamos dizer para as pessoas que caminham conosco, caminhe comigo, porque eu sei que eu sou uma referência. Esse é o desafio que Deus nos dá. E aí eu queria pular aqui, porque o meu tempo já se vai. Eu quero ler uma frase do teólogo que já está na glória, John Stott. Ele diz que, preste bem atenção nessa frase, aqueles que estão em Cristo, mas não no mundo, não são perseguidos porque não entram em contato com perseguidores potenciais. Olha isso. Aqueles que estão no mundo
mas não firmes em Cristo, não são perseguidos, porque o mundo nada vê neles digno de perseguição. A perseguição é inevitável apenas para aqueles que estão simultaneamente no mundo e em Cristo. Posso ler de novo essa frase? Aqueles que estão em Cristo, mas não no mundo, não são perseguidos, porque não entram em contato com perseguidores potenciais. Aqueles que estão no mundo, mas não firmes em Cristo, não são perseguidos, porque o mundo nada vê neles digno de perseguição. A perseguição é inevitável apenas para aqueles que estão simultaneamente no mundo. Mas uma coisa nós precisamos estar conscientes como Cristo Jesus: a vitória sempre será nossa e do Senhor, ainda que possamos ser perseguidos ou até mortos por Jesus. Paulo sabia do seu martírio, preso já, prestes a morrer, mas ele se preocupou em escrever para alguém, para o seu discípulo. Por quê? Porque Paulo nunca perdeu de vista, durante a sua vida, a perspectiva da vida eterna com Cristo. Quem é que pensa na vida eterna aqui todo dia? Quem é que pensa, Senhor, um dia estarei contigo e nada do que eu vejo mais de ruim, toda injustiça, todo mal que eu vejo ao meu redor haverá, porque o Senhor já disse que haverá nova terra e novos céus, nós reinaremos contigo, não haverá sofrimento, não haverá enfermidade, não haverá sofrimento e lágrimas, porque Ele enxugará toda lágrima. Quem tem essa perspectiva, quem anda com a eternidade à vista, sabe que a perseguição que possamos sofrer não é nada diante do que nos espera. Há alguém que nós tivemos notícias nesses dias, que juntamente com sua família está sofrendo grandes aflições. Como consolar, como encorajar, como animá-los na fé. Porque a sensação é que Deus está em silêncio, que Deus está demorando demais para responder. Aos nossos olhos, sim, está, mas nós precisamos nos manter firmes, alicerçando ainda mais a nossa fé. Não sermos enganados, como Jesus falou, cuidado para não serem enganados, cuidado para não perder a fé. Ainda que lhe pareça que o Senhor não está ouvindo as suas orações, Ele está ouvindo, Ele não pode mentir. E só há uma maneira de nos manter firmes na fé, alicerçados em Cristo, alicerçados na sua palavra. Foi o que Paulo recomendou a Timóteo. Timóteo, não importa que eu estou prestes ao martírio, eu sofrer, mas eu vou estar com o Senhor e você não, você ainda tem um tempo nessa terra. Então não sou eu que preciso de palavras agora neste momento, mas é você, Timóteo. Porque eu sei para onde estou indo. Eu estou sendo promovido. Que perspectiva é essa que Paulo tinha? Meus queridos, apegue-se à palavra.
Seja fiel a ela, seja fiel ao seu Senhor. Cuidado com os falsos profetas. Jesus nos alerta, Ele alertou os discípulos. Permaneça fiel à palavra. Eu quero ir para o verso 14 em diante, do 2 Timóteo 3. Dos versos 14 em diante, por favor. Você, porém, Timóteo, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu, da sua avó Eunice, da sua mãe Loide, de mim. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação do que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Ah, queridos, oh Jesus amado, Deus usa a palavra para preparar. Verso 17, olha aí, gente. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Meu Deus, a palavra é suficiente. A palavra contém tudo quanto necessitamos para viver nesta vida. As escrituras são sagradas, confiáveis e úteis. A Bíblia é o livro dos livros, inspirada por Deus, escrita por homens santos, concebidas no céu, nascida na terra, odiada pelo inferno, pregada pela igreja, perseguida pelo mundo e crida pelos fiéis. Ela é infalível, inerrante e suficiente. Ela é vencedora e invicta em todas as batalhas. Homens perversos se esforçam para destruí-la, queimá-la, escondê-la ou atacá-la. Mas ela tem saído ilesa a todas essas investidas. Aleluia! É viva e poderosa, é atual e oportuna. Por meio dela somos gerados de novo, por meio dela cremos em Cristo, por meio dela somos fortalecidos. A palavra de Deus é água para os sedentos, pão para os famintos e luz para os errantes. Por meio dela somos santificados e através dela recebemos poder. Ela é a arma de combate e escudo que nos protege. É mais preciosa que o ouro e mais doce do que o mel. Alimenta-te da palavra, igreja. Esses dias são dias que nós precisamos crescer, nos posicionar, vencer, dia após dia, como igreja, unida na fé, unida por Cristo, consciente da sua missão. Igreja, fortaleça-te no Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé aí no seu lugar. Oh Deus. Vamos cantar juntos as muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram
e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam.